Bom dia, bom dia, bom dia! Feliz segunda-feira, Pinhais! Estamos aqui ao vivo na Rádio Pinhais FM 87.9. Eu sou a Isa. E eu sou a Andréia, e esse é o Inspiradas Podcast, começando em mais uma segunda-feira. E hoje a gente tem um tema... O que aconteceu? Eu não sei. Pisei em alguma coisa aqui? Jesus amado! Eu bati o pé em alguma coisa. Desliguei tudo. Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Alô, alô, alô! Bom dia de novo, Pinhais! A gente tá voltando agora com o nosso programa Inspiradas Podcast aqui na Rádio Pinhais FM 87.9. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram também. A gente teve um problema técnico, de leves, levou apenas 1 hora para resolver. E a gente quer agradecer aqui ao Juliano e a Gilmara que fizeram uns corres aí pra gente poder voltar. Acontece, né, gente? Todo dia é um trupicão maior que o outro, mas glória a Deus, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Então, estamos aqui. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Temos 1 hora ainda para conversar com essa nossa convidada maravilhosa que está aqui com a gente. Bom dia, Aline! Bom dia, Pinhais! Bom dia, menina! Muito bem, muito bem. E agora a gente vai contar para vocês um pouco sobre o nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre branding. O que será que é branding? O que será que é essa palavra bonita aí que a gente vai falar um pouquinho sobre, que a Aline vai contar pra gente. Mas eu vou pedir para a Andréia, maravilhosa, nossa super co-host aqui desse nosso programa incrível, pedir para ela apresentar a nossa convidada, né? Porque, gente, uma pessoa cheia de atribuições. Conta um pouquinho pra gente sobre a nossa convidada. Vamos falar dela, Aline, comunicadora há mais de 10 anos, publicitária, diretora de expansão da Mickey Brands e idealizadora da Ela Deixa Brilhar. Graduada em Publicidade e Propaganda pela Unituitiba e pós-graduada em Gerenciamento Estratégico e Empresarial pela Universidade Positiva. Em 2014, passou a atuar na área de marketing digital, planejando e criando e gerenciando campanhas digitais, todas elas orientadas a resultados para diversos segmentos. E foi aí, então, que ela descobriu a paixão dela por dados, fatos e estratégias de negócio. Por onde a Aline passa, ela fala sobre comunicação, inovação, liderança e empoderamento feminino. Seja bem-vinda, Aline! Obrigada! Fiquei com o coração quentinho aqui com essa apresentação carinhosa de vocês. E é um prazer estar aqui hoje falando sobre branding. E aí, o que é branding? Será que é de comer? E aí, será que é? Então, essa que é uma ótima pergunta, né? Será que é de comer? Eu e a Andréia, a gente é meio suspeita para falar, porque a gente é da área aí de design, de comunicação, então a gente tem uma ideia, né? Mas conta pra gente, Aline, defina aí para nós o que é o tal do branding. Muito bem, Isa. Branding nada mais é do que estratégia de gestão da marca. Então, assim, todos os negócios, eles possuem uma marca, todas as pessoas também possuem suas marcas, e alguns gerenciam, outros não. Essa que é a questão. Então, o branding, se você pegar a etimologia da palavra, bem do inglês, é de marcar. Então, marcando. Então, o ING ali é de marcando. Então, como você marca? Qual é a perspectiva utilizada para você marcar a vida de um cliente? Para você construir uma experiência? E tem muitos mitos, a gente vai conversar sobre alguns deles aqui, mas tem muitos mitos a respeito do que é esse famoso branding. Então, é um prazer estar aqui com vocês para poder trazer um pouquinho da minha visão, da visão da minha empresa também, que é a Mickey Brands. Muito legal. Eu gosto de falar sobre da onde que veio, né, a palavra branding, que eu lembro que eu li uma vez que o brand do inglês, ele vem de marcar aquelas marcações que eles faziam nos animais, né? Então, eles sabiam identificar de qual fazenda que era, porque ele tinha aquela marca que foi feita com fogo na pele. E é uma coisa que, puxa, a gente pensar nisso hoje já dá uma angústia, assim, de você pensar uma coisa, uma pele queimando, assim, mas
é interessante pensar o quanto que isso traz para o significado do termo, né? Que é você realmente deixar uma marca por onde você passa e você ter pequenos gatilhos que conseguem identificar aquela marca mesmo você não tendo ela toda demonstrada ali, né? Tipo, não só com o logo, não só com o nome, mas às vezes a cor, um som que você escuta, né? Eu acho que entram os gatilhos no sentido, assim, de como que a marca impacta, né? De uma forma ampla, assim, né? Eu acho que a gente cria uma relação, às vezes até de uma familiaridade, assim, né? O exemplo clássico é a Coca, né? Que a gente tem um mega relacionamento, às vezes você nem gosta de tomar Coca, mas daí você quer ver o caminhão do Natal da Coca. E assim vai, né? É uma construção que traz as pessoas para dentro da marca. Perfeito. Até nessa mesma linha da questão da Coca-Cola, a Coca ela construiu uma narrativa toda em cima da felicidade, do compartilhamento de momentos. E você olha um líquido preto dentro de uma garrafa torneada hoje em dia e você sabe que é aquele produto. Não precisa ter um vermelho ou aquela fonte cursiva. Então, eles conseguiram uma exclusividade, algo que os identifica. E aí eu queria ser provocativa aqui e falar sobre mitos a respeito de branding. Então, o primeiro mito que eu queria desmistificar aqui com vocês é que branding não é só design. Então, também é design. Claro que é. A gente está falando aqui da Coca mesmo, cor, está falando de fonte, está falando de produto, tudo ali que é perceptível. Mas vai muito além. Quando nós falamos de branding, nós falamos de marcar com todos os sentidos disponíveis, nós falamos de emoções e nós falamos também de outras partes, como se você tem uma empresa e você tem uma marca marcante, você vai ter uma cultura organizacional que faz sentido, então seus colaboradores serão lovers da marca. Então, eles vão realmente se apaixonar por aquilo e eles vão levar adiante. Então, a liderança se envolve, porque se o líder ele não entende a importância de construir, de ser o advogado, assim, o evangelizador da marca, isso não acontece. Então, fica só no departamento de design por isso. Mas não é só design. Então, tem a ver com toda uma construção do universo de marca mesmo. Isso, eu acho muito interessante essa questão de cultura de empresa, né? Porque é uma coisa que nem sempre fica claro o quanto que aquilo vai impactar lá na ponta, lá no consumidor, né? Eu assisti uma palestra esses dias do João Cordeiro, que escreveu um livro sobre Culturability, o nome do livro dele, e aí ele explicou assim que para você construir uma cultura organizacional, você tem que ter vários degrauzinhos, tem que começar pela raiz, que é a diretoria, a liderança da empresa comprar a ideia da cultura, e até aquilo chegar lá na ponta, existem várias coisas que precisam acontecer, né? E pensando nessa questão de como que você transmite, né? A gente está falando de branding, as marcas, elas transmitem ideias, né? Então, que nem você falou assim, a Coca-Cola fala da felicidade, né? Aí a gente pode pensar em, por exemplo, marcas que transmitam a ideia de, é uma comida saudável, uma coisa que transmite sustentabilidade. Aí você entra dentro da empresa, tá todo mundo usando copo plástico, tá, né, aquela coisa que não tem, usando papel à torta e direito sem precisar, em vez de usar sistemas que, né, já podem mandar tudo digitalmente. Então, isso é uma coisa que ajuda também a construir esse ponto, né? Se você traz isso para dentro da cultura da empresa, ela vai vir de dentro para fora. Vai ser muito mais do que você tentar forçar uma coisa lá na comunicação, mas vai ser algo que já transborda através daquilo que a empresa faz, né? O discurso tem que estar alinhado com as atitudes, né? Exato. Não adianta ter um discurso e depois as atitudes você vê lá, fábrica X é super pró na sustentabilidade, mas gera toneladas de lixo e dispensa esse lixo lá no Chile, por exemplo, né? Tem os aterros também lá no deserto do Chile. Exatamente. E existe uma palavra que eu defino tudo isso que a gente está falando, que é congruência. Então, congruência é você fazer o que você fala. E a marca, ela precisa entender isso, porque senão ela não está fazendo de verdade. Ela está fazendo algo superficial. E hoje, com a internet, com as redes sociais,
com a comunicação sendo aí tão acessível, é muito fácil desmantelar algo nesse sentido de falsidade, de falar algo e fazer diferente. Sim, e fica o famoso só para inglês ver, né? Eu lembrei de uma frase do Jaime Troiano, que tem no livro dele, As Marcas no Divã. O Jaime Troiano é o cara aí, grande nome da publicidade do Brasil, né? E nesse livro dele, ele fala assim, que não adianta só comunicar, você tem que acreditar, você tem que praticar, e daí você comunica o que você já faz, né? E tem muita empresa que faz isso, assim, eu quero parecer que eu sou inovadora. Eu vou colar uns adesivos aqui na parede, vou pôr uma sala com uns videogames aqui, e aí você é super inovadora. Só que daí o colaborador vem com uma ideia nova para mudar algum processo, tipo, a pessoa, não, já saindo por cima. Perfeito. E você falou de livro, eu queria deixar a dica de um livro que eu amei. Eu não lembro o autor, mas eu lembro que o nome dele é Dedique-se de Coração. Como a Starbucks se tornou uma grande empresa de xícara em xícara. E fala muito sobre essa cultura corporativa que ensina dessa educação a partir desse ponto da marca. Então, assim, a experiência ela é importante. Então, se a experiência é importante, quem que vai proporcionar essa experiência? O colaborador. Então, coisas bem básicas. Você vai na Starbucks e eles colocam o seu nome no copinho. Isso é um processo. Então, eles levaram essa personalização para a ponta. E, assim, quando a gente se acostuma com isso, é engraçado. Eu fui num outro café, uma vez, é uma franquia também, e eles colocaram meu nome errado. Aí eu fui lá, educadamente, falei que estava errado. Mas não tem problema. E passou. Qual que é o sentido de personalizar se vai personalizar com o nome errado? Então, assim, processo e... No livro da Starbucks, esse que eu estou falando para vocês, eles falam sobre como eles construíram isso. E aí a gente vê por que o café da Starbucks custa muito mais do que um café um pingado que você pode comer em qualquer lugar. Então eles construíram esse senso de pertencimento nos colaboradores para que consigam levar essa experiência até a ponta que é o cliente. Que legal. E no caso, essa empresa aí que você teve essa experiência, deixou uma marca ruim para você. Exato. Né? Eu vou voltar lá e quem sabe se não fazer de novo. Né? Então, também a gente tem que pensar nesses dois lados da moeda, né? Porque a gente pode deixar uma marca boa ou uma marca ruim, né? Tipo, uma experiência ruim para quem está acessando a nossa marca, né? Mas você estava falando, começou com um mito, me fale de mais dois, então, ali. Então, outro mito é que branding é só para empresas grandes. Então, nós falamos alguns exemplos, sim, de empresas que são notáveis, que são grandiosas. Isso nós não falamos da Apple, nós não falamos das outras que são conhecidas aí justamente por ter essa presença marcante. Mas o que acontece? Existem processos, existem ferramentas, muito do que nós aplicamos na consultoria hoje vem com base nesses grandes, mas é super aplicável numa empresa de pequeno e médio porte. Mas o que eu percebi ao longo dos anos é que tem que passar por essa etapa de liderança, tem que passar por esse aculturamento dos colaboradores para conseguir chegar até a ponta. E aí é realmente treinamento, desenvolvimento, é todo esse processo. Então, é aquela coisa, são grandes, as marcas grandes que nós falamos, são grandes porque sempre foram assim? Não. Quantas empresas que a gente vê aí que começaram nas garagens da vida e se tornaram grandes? Mas o que eu percebo nos meus clientes, mesmo que são maravilhosos, é que eles entendem, eles compram essa ideia e aí a partir daquele momento eles decidem se portar como grandes. Não precisa ser grande, mas você se portando como grande é perceptível a diferença. Então, assim, vários clientes que nós atendemos, é muito legal ver essa transformação, quando eles entendem o quanto eles são bons e muitas vezes eles pensam, mas isso é básico. E o básico bem feito pode ser surpreendente ou pode se tornar extraordinário, se você quiser. Então, nós temos várias empresas familiares, que são empresas que estão aí na segunda geração da família, na terceira geração, não foi à toa. A gente sabe, tem estatísticas aí que dizem que as empresas elas não sobrevivem muitas vezes ao segundo ano, ao quinto ano. Então, essas empresas que conseguiram já fazer um trabalho bem feito, e aí
a partir dos valores, da missão bem construída, a partir desse processo de aculturamento, de valorização da cultura, eles conseguem crescer e aí sim, eles viram cases de sucesso. A gente tem feito muito isso no nosso trabalho. Então, não é só para as grandes, tem que ser muito claro, mas é para quem quer se projetar e, mais do que isso, se espelhar nos grandes. Isso é maravilhoso, né? Boas práticas mesmo. Porque também quebra um pouco esse paradigma de que não é para qualquer um, né? Empreender e ter uma marca bem construída e bem difundida, né? Exatamente. Eu acho bem legal deixar isso claro, porque às vezes a pessoa, por ser pequena, ela acha, isso não é pra mim, eu não vou nem querer nem saber, né? Então, você que tá aí ouvindo a gente, que tem o seu negócio, né? Você pode investir em branding, sim, você pode investir em construir uma marca grande, uma marca forte, uma marca que realmente, né, transmita aquilo que você acredita e tudo mais. E como a Aline falou, pessoas também são marcas, né? Principalmente se você é um profissional autônomo, você trabalha com aquilo, você vai ser reconhecido, seu nome vai ser o seu produto ali que você vai estar vendendo, né? Então, isso é muito importante, a gente precisa trazer essas coisas à tona, né? Eu vou aproveitar para mandar um oizinho para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Olha só quem mandou um beijo para você, Aline. A Dani Cerci, isso Sim, mesmo? Isso, a Dani Cerci. Câmara da Mulher Empreendedora. Beijo, Dani. Muito bem. Ela falou, bom dia, meninas. A Aline é mesmo maravilhosa. Parabéns pelo programa. Muito bom. A Dani é uma arquiteta incrível em acessibilidade. Fantástica. Ai, que legal. Eu vou me indicar para ela um episódio sobre acessibilidade, então, hein? Viu, Dani? Procura lá depois. A gente tem um episódio sobre criatividade e acessibilidade que a gente conversou com a Fernanda. Muito legal. Fica a dica aí para você acompanhar lá. Vamos lá, então. Mais mitos. Vamos desmistificar. Vamos sair daqui com ideias concretas e verdadeiras sobre o branding. Perfeito. Esse é o objetivo. Então, eu queria falar que o terceiro mito é que branding é feito só uma vez. Já fiz o meu branding. Não existe. Existem projetos, existem etapas, existem épocas em que você vai focar mais nisso. De repente você não tem nada, nunca olhou para isso. Você vai iniciar um processo, como eu falei antes, de aculturamento. Mas vai ser uma coisa que vai ser constante, principalmente nas ações. Então, você faz para você ter uma linha guia. Assim como quando nós desenvolvemos uma logo, por exemplo, nós desenvolvemos um manual de marca. Então, tem ali um guide para você seguir. Mas isso não significa que aquilo é ad eterno. Tudo se transforma. Como diria o Lulu Santos, tudo muda com todo mundo. Então, você precisa, de fato, estar sempre atento. Tem um livro muito legal, que é o da Disney, Como Encantar os Clientes, e eles falam sobre essa transição que a Disney fez ao longo dos anos. Sempre foi felicidade, sempre foi essa questão de ser lúdico, ser um sonho para a Disney e tal. Mas eles foram passando por uma série de mudanças para conseguirem atingir essa marca que eles têm hoje. Então, não vai fazer branding uma vez só. Você vai começar a dar valor a isso, começar com ações. Você pode fazer uma logo uma vez, mas o branding, ele vai ser feito todos os dias. Ele vai ser construído. Quando você for se associar a uma marca, você vai pensar naquilo. Então, exemplo de creme de avelã, Nutella. Então, você vai num lugar que tem um café aqui em Pinhais, que é a Bertone. Aí você tem lá no caixa deles, assim. Eles já colocam o quê? Colocam os potes de Nutella. Então, eles não falam, nós usamos creme de avelã. Eles falam, nós usamos os melhores ingredientes. Olha aqui o exemplo do creme de avelã, que é a Nutella. Então, é por aí o caminho. Esse mito está muito conectado com aquele primeiro de que é só design. Então, não é. Tem que fazer um processo constante e construtivo. Então, você pode ter um ano da empresa lá, que você vai focar mais naquilo, para você fazer essa construção que vai ser a guia para que as ações do dia a dia e as tomadas de decisões sejam pautadas naquilo. Então, eu queria dizer que o branding ele é construído todo santo dia. Esse é o meu recado, esse é o que eu queria deixar aqui do coração das pessoas mesmo. Até porque se entram novos funcionários, novas pessoas, né? Ou começam a ser feitos novos projetos, parcerias, você precisa que aquilo seja constante, né? Para que
todo mundo se sinta parte daquilo e reproduza, né, o que realmente a marca quer transmitir, exato. E eu fiquei pensando, você foi falando dessa questão, né? A diferença entre você ter um projeto e você ter um processo, né? Por exemplo, o logo é um projeto, ele vai ter começo, meio e fim. Eu vou lá, vou fazer, fiz, vou começar a utilizar. Então, o projeto, o logo, finalizou, né? Agora, o processo, o branding, vai estar lá todos os dias, né? Ele tem que estar presente. Eu achei interessante isso que você falou, nunca tinha pensado dessa forma, assim, de você trazer isso para ser um objetivo específico para ser tratado em um determinado tempo dentro da empresa. Isso é bem legal, né? Porque daí você traz isso, você trabalha naquilo, aquilo entra nas práticas dentro da empresa e depois flui. Fica como uma coisa automática, né? Ninguém vai perguntar assim, tem que ver tal coisa. Não, já está dentro dos processos normais. Igual entrar, acender a luz da sala, Exato. Né? Eu já vou entrar e já vou marcar o arroba, já vou fazer não sei o quê, que daí são as coisinhas que vão acontecendo de uma forma fluida, né? Perfeito. E eu queria deixar mais 2 cases aqui, falando nessa linha de empresas que são menores, mas que têm essa grandeza, esse projeto, assim. Meu cliente, a super amiga, a Giovana, da Lumière Comunicação. Então, o que aconteceu com a Lumière? A Giovana, ela tem 20 anos de carreira. E ela passou por um processo conosco da Miki. E nesse processo, ela pensou, será que eu foco em ser só a Giovana? Ou eu fortaleço a Lumière? E aí, nós entendemos junto com os clientes que para o público dela, que é um público de empresas de orçamento de marketing grande, que, assim, tem já uma visão corporativa mesmo, que era importante ter uma marca. Então, ela tinha uma logo construída de um jeito que ela tinha feito na primeira vez, estava tudo certo. Mas, quando nós fizemos esse rebranding, nós revisitamos tudo. Então, nós revisitamos todos os pontos de contato. E aí, hoje, quando ela manda algo, até para o cliente que ela estava prospectando, ela mandou um chinelo. Que era para ter a tranquilidade de contar sempre com uma empresa competente. E aí, ela entregou um chinelo e o outro chinelo ela entregou só no encontro, né? No network, ali no café. Então, é sobre isso, é sobre a pessoa também entender que todas as outras coisas virão na sequência a partir desse ponto ali. Então, hoje ela tem pessoas trabalhando com ela, na época ela não tinha, mas hoje ela tem por quê? Porque ela entendeu que a marca tinha que ser maior do que ela, pessoalmente falando. E olha que ela é de uma grandeza enorme, assim, então é redundante falar, mas é real. Então, conseguir projetar isso. Quando você não estiver pessoalmente, a sua marca está ali. E aí ela fala por você. Então, isso é bem legal, porque daí conecta com questão de objetivos. E outra marca que eu gosto bastante é a Aromateri, da Ana. Sim. Que ela faz parte aqui do nosso ecossistema de inovação de Pinhais. E o que acontece? Ela já tinha uma outra empresa bem sucedida, que é a Hyde. E quando ela foi criar essa empresa de aromaterapia, ela já foi para registro de marca, para toda a questão de olhar um nome que funcionasse, já construir tudo alinhado. Porque ela entendeu que isso fez diferença para outra empresa e já foi para o caminho direitinho. Então, vai construindo essa imagem. Para vocês verem, são pessoas que têm empresas que ainda são pequenas, mas têm essa projeção de grandeza. Muito legal, olha só, a Bruna mandou aqui assim para nós, ó. Inclusive, estou fazendo um manual de marca nesse momento em parceria com a Miki. Olha só. Beijo, Bruna. A Bruna é incrível, ela é uma designer que ela gosta muito, se apaixonou aí pelo universo das marcas e traz significado para cada coisa que faz. Então, é o que a gente fala de intencionalidade. Estamos bem felizes de trabalhar com a Bruna. E eu tenho 2 Brunas que eu amo, assim, fazem parte falo que é as Mickey Friends. E a Jana tá aí também, assim, o nosso time é um time incrível, porque a gente se apaixonou por esse processo no formato que eu estou falando para vocês, que é um processo fluido. São projetos que fazem sentido pra gente. A gente não trabalha com clientes que não façam sentido. Massa. Eu queria mandar um abraço, um beijo para a Thaís, da Aquário Metodologia, que a gente passou aqui, minha querida cliente. Temos também um comentário da Carol, né? Ela falou em relação à marca, temos alguns exemplos que utilizamos o nome da marca em vez do produto, né? Exemplo, Gillette, Xerox, Nutella.
Entre outros, né? Nescau, Todd, que é a briga eterna. Bombril. Gente, quem que fala assim, vou comprar uma lâmina de barbear? Ninguém. Tenho que ir ao mercado para comprar esponja de aço. Né? Tipo, não, né? A minha irmã, ela atende o chocolate. Aí é bom demais. Eu amo. Aí foi muito engraçado porque eu falei, nossa, mas eu não disse bom chocolate. Porque pra mim era chocolate. Pronto. Nossa, o chocolate é muito bom, gente. Quem nunca tomou? Eu nunca tomei. Nossa, eu acho que ele bate fácil o Todd Nescau. Ele é muito bom. Sério? Olha, que já difícil. Pra mim, olha, eu sou muito fã de Todd. Então é difícil pra mim, aquelas, né? Gente, vamos continuar falando sobre branding aqui, né? A gente tem muito assunto, a gente podia ficar o dia inteiro aqui falando sobre marcas. Fácil, falando sobre a importância da marca, a diferença que faz investir, não só na parte visual da marca, mas nessa questão de construção, do que você quer passar, né? Me faz pensar muito também no Golden Circle lá do nosso amigo do Simon Sinek, que ele fala, né, que primeiro o porquê, depois o como. Não. É primeiro o porquê, depois o quê. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, né? Aí o como, depois vem o quê. Exatamente. Gente, mas acho que a gente agora tem que falar um pouco daquele nosso tema que a gente ama, né? Que é criatividade. Claro. E assim, ali, dentro desse universo que já é bem criativo, né? Por si só. Como que vocês se inspiram e otimizam a criatividade dentro disso, né? Porque, assim, construção de uma marca, você tem que usar muito o seu potencial criativo, né? Para também construir uma marca que seja inovadora, diferente, né? Que não caia aí no universo que seja mais do mesmo, né? E como que vocês utilizam lá a criatividade ou potencializam ela, se inspiram para ser criativos? Eu adoro essa pergunta. Por muito tempo, eu, mesmo sendo publicitária, eu falava que eu não era criativa. E aí, eu sempre ouvia das pessoas, mas como assim? Você é inovadora, você sempre tem uma visão diferente. E eu fui entendendo, estudando muito, assim, principalmente metodologias ágeis, que criatividade é você resolver problemas. E ponto. Como você resolve, isso varia. Então, nas minhas empresas, que além da MIC tem o Deixa Brilhar, como vocês apresentaram no começo, é muito da nossa filosofia de levar realmente o processo para a cocriação, então para o coletivo. E aí, a partir disso, a gente tem múltiplas visões e acho que o pulo do gato, assim, é conseguir fazer a leitura do cliente. Então, não adianta a gente vir com nada mirabolante, que faça super sentido para nós, mas que não representa aquele cliente. Então, é muito o processo que passa pelo analítico, de você analisar mercado, de você entender o que ele está vendendo, o que ele está ofertando, o porquê dele, e depois para o sentimento, para o sentir, para o intangível até, assim, sabe? Então, a história daquele cliente faz sentido. Faz sentido. E aí, eles ficam maravilhados quando a gente apresenta algo que eles falam, nossa, vocês conseguiram transmitir exatamente o que eu queria. Então, não faço nada sozinha. Eu não sou a designer, então não sou eu que desenho de fato, mas é incrível a construção coletiva. Eu sempre fui muito cabeça aberta, então para mim sempre foi muito natural. Mas o quanto as pessoas são carentes disso, o quanto elas trabalham individualmente, às vezes, ou os próprios departamentos, marketing e vendas, o quanto eles são separados mesmo. E aí, quando a gente consegue conectar, você tem algo muito melhor. E tem um livro que eu gosto muito, que é Roube como um Artista. E assim, gente, todo mundo tem que ler aquele livro, porque ele é muito gostosinho de ler. Ele é visual, assim. Né? E ele é um livro que ele traz muito essa ótica de que todos somos criativos. O que a gente pode fazer para potencializar é se aprofundar no universo do cliente. Sim. E a gente pode estudar metodologias, estudar ferramentas mesmo. Mas a criatividade está dentro de cada um. Essa é a minha conclusão sobre criatividade.
Sim, eu me lembrei de 2 episódios até que você está falando e fui lembrando de algumas coisas. Um episódio que a gente fez com o Rodrigo de Barros, né? Que ele falou incrível numa palestra dele. sobre essa questão da criatividade ser algo que você sente, né? E todos nós, logicamente, temos esse potencial de sentir a criatividade, de fazer ela ser utilizada e colocada a serviço de tudo que a gente vai fazer. E o outro episódio também, que foi uma aula vaga que a gente fez com a Jo e com a Ari, falando sobre cocriação, né? Da importância de a gente poder ajudar de uma forma coletiva a construir algo, né? Que a criatividade não precisa ser de um único ser ali iluminado, né? Pode Momento ser eureka. Assim, pode ser em conjunto, às vezes isso até cria um ambiente muito mais prazeroso, né, para a criatividade. Exatamente. É bem interessante essa questão da coletividade, porque existem vários estudos sobre criatividade que têm facetas diferentes. Momentos em que ela vai fluir mais de você estar sozinho, momentos que ela vai fluir mais de você estar coletivamente, e situações em que vai ser mais produtivo mesmo você estar em grupo ou sozinho. Então, não existe uma indicação, assim, a gente vai falar agora para vocês, assim, ser bem taxativo, tipo, o melhor jeito é esse ou esse, né? Mas cada um vai produzir coisas diferentes, né? Então vai ter objetivos diferentes, a gente trazer isso para o coletivo, tem seus desafios, né? Mas é muito legal, é muito, muito, muito legal. Temos perguntas. Antes da pergunta, tem beijo para a Aline da Casinha Loja. Mais um exemplo de marca forte aqui da nossa região de Pinhais. Eu sei que o nosso público não é 100% pinhaiense, mas orgulhosa. A gente tem que puxar estar na rádio, a sardinha aqui, porque estamos na Rádio Pinhais FM, a mais antiga da cidade. Exato. E loja, Casinha, na verdade, Casinha João e Maria, ela trabalha assim de um jeito tão lindo, em todos os pontos de contato. Então, pega desde as gravidinhas até as mães das crianças até 12 anos, sabe? E aí você vê que tudo é muito bem construído. E toda a questão realmente dos produtos serem de qualidade, a empresária ser uma empresária que ela já passou por muita coisa e ela continua ali na resiliência, você vê a importância do propósito. Então, eu achei eles um case de sucesso. A Eunice, beijo. É um prazer ter você aqui conosco. Ai, maravilhosa. E olha só, então, qual que é a pergunta que nós temos aí? Qual é o nome dela? É a Nina. A Nina, oi Nina. Desculpa que eu vi só o abreviado, tá? Vocês têm alguma dica ou sugestão para quem constrói a marca como o próprio nome, tipo, por exemplo, psicólogos, médicos, nutricionistas? Como trabalhar isso de forma criativa? Ela pergunta, pois ela é psicóloga. Que legal! Nina, a questão da marca pessoal é algo que eu aprendi, assim, eu não vi nenhum livro, tá? Mas eu aprendi muito nas mentorias e nos processos, assim, também de construção coletiva. Que a nossa marca pessoal, ela fica aqui. E as marcas que nós temos, elas ficam na sequência. Então, eu, Aline, tenho a minha marca própria. Sempre terei. Isso, desde o dia que eu nasci, eu tenho o meu diferencial no mundo. Até uma curiosidade, MIC mesmo significa beleza e energia, porque a gente acredita que cada empresa, assim como cada pessoa, é única. Mesmo que nós três façamos a mesma coisa aqui, a gente vai fazer de maneiras diferentes. É de forma única e bela. Então, quando você é um profissional, vou colocar aqui, autônomo, porque não precisa ser só da área de saúde, no meu caso, você precisa entender o que você viveu ao longo da sua vida para você construir a visão profissional que você tem. Então, assim, quando se trata de um perfil que ele é parcialmente pessoal e parcialmente profissional, você tem mais possibilidades ainda de humanizar. Então, você tá ali, você vai mostrar uma ótica da sua família, você vai mostrar, claro, guardar as devidas proporções de cada um ter um estilo também. Mas você consegue fazer isso, sabe? De você ser uma pessoa que está perto das outras. O vídeo traz muito isso também e tal. Mas, assim, indo para dicas mais objetivas, autoconhecimento. Falar isso para psicólogo assim, ousado. Mas é real, assim. Autoconhecimento da sua jornada e valorização. Principalmente nós mulheres, nós temos muito síndrome da impostora. Então, nós temos uma coisa assim de falar, mas todo mundo faz assim, eu não sou tudo isso. Você é tudo isso, porque a sua jornada é uma jornada que só você viveu. Então, tem que valorizar esses pontos e criar conexão com as pessoas.
fazer negócios é sobre conexão. E quando você tem uma marca pessoal forte, você é bom se conectar com quem você quer. É basicamente isso. Excelente, uma salva de palmas. Muito bom, maravilhoso. Olha, incrível mesmo. Esse ponto, assim, né, da gente pensar no autoconhecimento, né? Às vezes, a gente não tem muita noção do que a gente tem de características únicas nossas, né? Que a gente pode trazer, que a gente pode fazer com que aquilo seja exaltado no nosso trabalho, né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente vê que ali vai ter um valor único, que ninguém mais vai ter, né? Então, esses detalhes aí, quanto mais a gente conseguir trazer eles para fora, melhor, né? E só se autoconhecendo para isso acontecer, né? Olha só quem mandou um parabéns também, a Eunice Porto. Ela falou, a Aline é maravilhosa, parabéns. Mandou pra gente lá no YouTube. E a Nina falou maravilhosa também, muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguém novo acompanhando a gente aqui pra gente dar um salve. O pessoal tá firme e forte aí, ó. A Thaís tá lá. A Thaís, a gente que desenvolveu a identidade visual dela, né? Aí, quando ainda eu e a André, a gente ainda tava trabalhando nós duas juntos, mas a André continua atendendo ela. Super cliente aí. Muito legal. Então, eu queria abordar aqui, já que a gente está falando dessa parte criativa, a gente fala mal dos momentos eurecas, mas quando que você teve o seu momento eureka? Brincadeira, gente. Quando que você pode dizer assim pra gente que você teve um momento em que você se viu em alguma situação, né, algum projeto que você teve mais dificuldade ou limitações e que você conseguiu se sentir super criativa, assim, para apresentar uma solução e trazer uma inovação? É muito legal isso, porque 90% é transpiração e 10% é inspiração. Assim. Comigo funciona muito o banho, gente. O banho. Real, assim. Acho que a gente vai criar um quadro, o banho criativo. O banho. A gente vai lançar um sabonete. Muito bom. Olha aí, temos já indústrias uma marca de chuveiro. Vocês das marcas de chuveiro, patrocinem a gente. De marca de chuveiro, de sabonete, de shampoo, entendeu? Então, e é isso. Porque o que acontece? Você fica se debruçando em cima do problema. Como eu falei, criatividade é resolver problemas. E você cria ali uma série de caminhos racionais, em termos de dados, de fatos, de toda aquela coisa de narrativa, mas você precisa dessa outra parte. Então, pra mim, eu acesso muito a minha sabedoria, assim, quando eu largo um pouco aquilo, aí eu vou respirar, né, também uma das coisas, mas o banho mágico, de verdade. O meu banho, eu falo que é o banho de milhões. Porque eu vou tomar banho, assim, às vezes eu tomo banho de almoço, gente. Porque eu trabalho boa parte do tempo home. Aí eu tô lá, vou tomar aquele banho, parece que desanivia, assim, sabe? E aí as coisas vão fluindo. Eu falo que quando eu tiver uma casa com hidro, vou pôr um quadro do lado. Nossa, vou colocar, gente. E é isso, sabe? É entender que às vezes você já se estressou tanto em cima daquilo que não vai. Então a criatividade tem muito isso, de você entender seus períodos que você é mais produtivo. Eu não gosto de acordar cedo. Então se eu não gosto de acordar cedo, por que eu vou ficar me debruçando, entendeu? Então é muito sobre isso. Eu tenho situações, às vezes, de um nome que eu queria colocar. O próprio Deixa Brilhar, que pra mim é um nome assim, que sempre toca as pessoas quando elas olham. Falam, nossa, deixa brilhar, essa coisa do iluminado, de trazer o empreendedorismo feminino pro foco das coisas, sabe? Eu tive de um sonho, assim, que eu tive, tava lá, e aí eu falei, o que é isso? Qual que é a mensagem? E aí depois tudo foi se delineando em cima daquilo. Mas o banho e o dormir, o descansar, o desanuviar, o sair, dar uma volta, assim, eu acho que são isso que proporciona os momentos eureka. Sim. Pra mim, pelo menos, é assim que funciona. Também acho. Ai, gente, o momento do banho, acho que não tem... Acho que de todos os 30 e poucos episódios que a gente fez, 90% das pessoas se sentem criativas num momento assim, de pausa para o banho. Outro que a gente falou aqui, pra mim também funciona, é quando eu vou fazer coisas mais manuais e automáticas, tipo lavar a louça. Né, que parece que você desliga o botãozinho que fica soltando fumaça na sua cabeça
E aí você passa por um momento assim de tipo, vou fazer algo automático aqui. E de repente as ideias começam a aparecer, assim, isso é muito legal. A importância do ócio que a gente está falando no final das contas. Porque você quer tanto ser produtivo, você se cobra uma produtividade como se você fosse uma máquina. E nós não somos máquina. E se a gente quer fazer coisas únicas, precisa desacelerar. Exatamente. E a gente hoje em dia a gente está o tempo todo ligado em tudo, né? Toda a fonte de informações do mundo inteiro está a 1 segundo de distância ali. É só pegar o celular e jogar no Google, né? A gente até brinca assim que antigamente você queria saber, você esquecia uma palavra ou você não sabia o significado de alguma coisa, você tinha que levantar e ir até uma biblioteca. Eu lembro que no ensino médio, assim, eu e as minhas amigas, às vezes a gente discutia, tipo, mas tá certo escrever assim ou assado? Aí a gente ia na biblioteca pra olhar no dicionário pra ver se era, né? Hoje em dia, tipo, pergunta pro Google, joga no Google aí rapidão. E às vezes a gente nem se dá o trabalho de pensar um pouco, né? De parar pra lembrar uma palavra, parar pra lembrar um significado, alguma coisinha assim. E a gente né? Aquela história, a gente não é contra a tecnologia, a gente não é contra essas facilidades que vieram, mas a gente não pode deixar isso suprimir a nossa capacidade criativa, né? Então, por isso que a gente dá abertura, dá, né, espaço para que as ideias fluam de várias formas diferentes, né? Porque enquanto você estava falando de fazer coisas manuais, tipo lavar a louça, assim, eu fiquei lembrando de bordar, né? Faz tempo que eu não bordo. E eu gosto de bordar, tipo, escutando uma música ou ouvindo um podcast, um audiolivro. Eu gosto muito de ouvir audiolivro, assim. Já ouvia audiolivro desde que era criança, aquele CDzinho daquelas historinhas de esqui, coleção de esqui, né? Então eu gostava e ainda gosto de ficar ouvindo, né, histórias e ouvindo pessoas falando, assim, enquanto eu tô fazendo essas coisas. Mas às vezes, você ficar no silêncio, ali você dá aquela descomprimida, assim, você começa a fluir ideias, nossa, mas é igual você que falou, Aline, o banho é assim, excepcional, não tem como, né? Não sei quem que falou um dia que tinha um chuveiro no escritório, não lembro da onde que eu ouvi isso, assim, eu lembro, mas existe, e a gente que faz muito home também, às vezes dá aquela, tipo, gente, sério, não tá funcionando meu cérebro já, o Tico e o Teco já deram um pau aqui, eu vou dar uma respirada aqui, tomar um banho e colocar a cabeça no lugar. Mas, gente, infelizmente, a gente tá chegando no momento do fim do nosso programa de hoje. Poxa vida, pessoal, vocês que estão acompanhando aí, a gente manda um aí, levanta a plaquinha do Eu acho que a gente tem que fazer uma segunda edição com a Aline, porque esse é um assunto muito rico. Muito rico. E eu acho que é legal para ajudar, porque assim, muitas pessoas que são empreendedores acompanham a gente, perguntam coisas, e eu acho que é um ótimo meio de a gente ajudar as pessoas aí, né? Eu tenho paixão por ajudar as pessoas, então se vocês quiserem marcar, a gente marca e volta e podemos falar sobre N perspectivas desse assunto. Dá para desenrolar realmente muita coisa. Então tá bom. A gente vamos dar uma olhadinha lá na nossa agenda, mas a gente vai remarcar. Então, quem tá ouvindo aí a gente, fiquem de olho nas nossas redes. Logo mais a gente vai avisar quem são os próximos convidados. A gente tem convidados muito legais aí que já estão agendados. Eu tô vendo de longe também. A Thaís falou a Mickey Brands falou a Nina falou também, bom, depois desse programa o povo tá encorajado pra tomar banho no frio. Muito bem. É verdade, isso aí, gente. Você quer ser mais criativo e limpinho e cheiroso? Tome um banho. Essa é a nossa dica de hoje. Muito bom. Assim, no fim do nosso programa a gente sempre fala para as pessoas que a gente convida para relacionarem, né, o assunto com criatividade, tá? Então a gente fala uma frase e pede para você completar. Então, para você, o branding e a criatividade são alavancas de crescimento. Muito bem, salva de palmas. Quer complementar? Conta mais pra gente, assim, o que ele faz deles alavancas de crescimento? Porque uma empresa que gerencia a sua marca, ou um empreendedor, um empresário, individualmente falando, ele vai buscar formas criativas de falar a mesma coisa,
sabe? Então, você não precisa ficar em cima do mesmo discurso sempre. Você vai conseguir construir com criatividade uma narrativa que é sua. Então, pegando essa unicidade, atraindo as pessoas que tenham essa sinergia com você. Então, quando você faz isso, esse é o caminho para o crescimento. Quem gerencia a sua marca vai encontrar formas criativas de conseguir fazer seu negócio crescer. Excelente, sucesso, maravilhoso. Ó, gente, então você está acompanhando a gente aí, tem seu negócio, então invista no branding, né? Conheça mais sobre isso, sigam a Aline. Aline, conta pra gente aí seus arrobas. O meu Instagram é aaline.souza, o meu Souza é com S, então é SOUSA, e o da Miki é @MikiBrands, tá aí, então é MIKIBRANDS, Miki Brands. Se vocês colocarem Miki, aí já vai aparecer. E a gente sempre publica conteúdo de qualidade, sempre levamos dicas e sempre estamos nos eventos aí, então sempre compartilha o que a gente está fazendo. Vale muito a pena seguir. Excelente, muito bom, muito bom. E quem está acompanhando, que veio hoje conhecer o Inspiradas Podcast por causa da Aline, siga o Inspiradas Podcast também, né? Esse é o nosso @ Inspiradas Podcast, tudo junto, no Instagram. A gente está no YouTube também, só pesquisar lá Inspiradas Podcast. E a gente tem muito mais conteúdo. No nosso Instagram, vocês podem consultar lá. A gente tem o link para os nossos episódios anteriores. Esse daqui é o episódio de número 33, gente. Então, ó, tem aí, dá para maratonar, fazer altas maratonas aí do nosso podcast. A Kézia já maratonou, né? Ela super indica aquelas, né? Eu falando pela pessoa, né? Mas é isso. Mas é isso. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada pela disposição, pela paciência, né? Com os nossos pequenos problemas que tivemos aqui hoje. Muito obrigada e fique à vontade para voltar aí, né? Quando você quiser, a gente faz um convite para você voltar. Perfeito. Meninas, eu queria agradecer vocês pelo tempo, pela disposição, pelo bate-papo. E eu queria deixar aqui como recado final para todas as pessoas que estão nos acompanhando aí uma pergunta assim, que eu gosto muito, que é: qual a marca que você está deixando no mundo? Então, todo mundo tem uma marca, como nós falamos, e a gente pode deixar marcas positivas, a gente pode, sabe, inspirar os outros a serem melhores e fazermos do mundo um lugar melhor. É muito isso que eu faço por meio do meu trabalho, sabe? Esse é o meu propósito no mundo, assim, conseguir levar o meu conhecimento e fazer as pessoas prosperarem com isso. Então, gratidão por me permitirem trazer isso aqui e excelente semana a todos, que com certeza estão acompanhando até aqui, aprenderam algo e tem muito a ensinar pra gente também, né? Compartilhem aí também os feedbacks. Excelente, gente. Um prazer ter você com a gente aqui. A Aline é muito parceira, gente, sério. Muito bom poder caminhar perto de uma pessoa que é tão inspiradora, né? Por isso que a gente traz pessoas inspiradoras aqui no Inspirados Podcast. Gente, este foi o Inspirados Podcast de hoje. Um beijo para todo mundo, gente. Beijo para a Dani Sense, que mandou indo pro banho. Deixa eu dar um beijo. Deixa eu dar um beijo aqui antes que eu Mande. Eu vou apanhar depois. Um beijo pra minha mãe, Isabel, pro meu padrasto Marcelino e pro meu marido, Bruno. Ele tava no primeiro tempo, não deu certo, aí ele foi trabalhar. Tá certo, tá beijo, certo. Amo vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Segunda que vem. Deu boa!